Boa noite, estamos aqui na nossa quinta aula do nosso curso. É um curso não técnico, é um curso de conversa para a gente entender relações humanas. E nós estamos trabalhando essa questão das relações humanas na parábola, baseado na parábola do filho pródigo, buscando uma análise diferente da tradicional, vamos dizer assim, um outro olhar, tá? Eu sou Paulo Cunha, sou bacharel em teologia, pastorei mais de 30 anos, igreja local, participei imersamente, fiquei imerso dentro de uma instituição de acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade, de risco, né, são vítimas de violências, abusos e negligências. E hoje estou em Brasília. E trabalho com essa questão do relacionamento humano, trabalho com a questão da criança, do adolescente, jovem, adulto também, mas questão da automutilação e suicídio entre crianças e adolescentes, trabalho com a questão da depressão e suicídio também na liderança cristã, entre militares, enfim, eu trabalho com essa área humana que ela, no dia que eu quis, ela me pegou e eu comecei a atender pessoas, conversar com pessoas. Não sou psicólogo, não faço atendimento terapêutico, terapia. Eu oriento, eu nem indico o psicólogo, porque isso nem deve ser feito, mas a gente orienta que se busque um psicólogo quando precisa, assim por diante. O psicólogo já vai trabalhar a questão do psiquiatra, se for necessário, mas, enfim, eu trabalho na área de pessoas que sofrem. E quem não sofre, né? Quem não sofre. Mas essa parábola, nós estamos trabalhando numa ótica relacional, onde nós estamos pensando a parábola, vendo a parábola, extraindo situações da parábola, na ótica de uma família, né? Eu sei que a parábola, quem está assistindo, quem está chegando agora, participando, vai falar, a parábola fala de Deus e do ser humano, o filho sai de casa, abandona o pai, mas depois volta e o pai recebe, é Deus com o filho pródigo desviado, vamos chamar assim. Mas nós estamos olhando outra ótica, nós estamos olhando a ótica de um pai com 2 filhos, onde existe é ótimo, onde nós percebemos a ausência da esposa mãe, já falamos sobre isso, falamos sobre a questão do perfil do pai, algumas características dele, e hoje vamos falar quando tudo não é tudo. Então eu vou dar uma introdução para a gente poder seguir caminho hoje. O quando tudo não é tudo fica quase que óbvio, né? Ontem, na sexta-feira, eu falando sobre isso lá na outra live, e a Cecília falou assim, já estou pensando aqui, só penso em dar coisas, presentes. Também, vamos falar sobre esse lado, vai acontecer. Mas, na verdade, a ideia primeira é sobre a nossa compreensão de relacionamento, ou as nossas buscas de tentar suprir deficiências nossas da relação com coisas. Nós não sabemos lidar com tudo na vida e não sabemos lidar com todos na vida. E nós mesmos, quando nós desenvolvemos a nossa vida, nosso crescimento, nosso desenvolvimento cognitivo, nossas relações, nós também carregamos cultura, carregamos carências, carregamos um aprendizado que pode ser certo ou não, e que vai ser repetido na nossa vida, nas nossas relações familiares, nas relações conjugais, relações de amizade, sociais, profissionais. Então, nós temos essa carga que vai chegando a nós. Todas as fases e etapas da vida, elas são sui generis. O que quer dizer isso? Elas são específicas, elas têm seus próprios contextos. Todas as fases. Porém, as fases subsequentes, elas refletem muito da fase anterior. Por exemplo, só um exemplo. A primeira infância, que é de 0 a 6 anos, como aquela criança desenvolveu relacionamento, criação, comportamento, tudo que ela absorver vai passar para a segunda infância, de 7 a 12, que, consequentemente, vai passar para a adolescência, de 13 em diante. E se não houver cura, se não houver rupturas das coisas que são ruins, esses elos, e para a renovação da vida, o que acontece? Nós vamos criando
uma vacância ou a carência na nossa vida que vai ser levada para a fase adulta. E aí nós temos adultos mal resolvidos. Nós temos adultos que não compreenderam a vida em muitos aspectos dela, que são infantis em muitas áreas, que reportam à sua vida aquilo que beberam, que foi ensinado para eles. Então, nós precisamos entender que existe cura, que existe condição de até dei a palestra na sexta-feira, Mulheres Ressignificadas, existe a condição de ressignificar a vida. O que é ser ressignificar? Restaurar o sentido, dar um novo sentido a partir do trauma, a partir do que aconteceu, a partir de uma outra forma e contexto de vida, ou estrutura de vida. Às vezes a pessoa estava casada, não está mais, às vezes ela estava com pai e mãe, não está mais, às vezes estava com filho, o filho morreu, às vezes ela muda de cidade, às vezes acontece alguns tipos de situação, enfim, qualquer situação que altere a rotina daquela pessoa, ela tem que ressignificar. E para ressignificar não é fácil, às vezes precisa de ajuda, dependendo do trauma, da profundidade das dores, dos reflexos, das consequências, e assim por diante. Então, nós vamos falar hoje sobre um tema que é um tema que reflete muito na construção de valores. Construção de valores. Por quê? Nós falamos lá no começo sobre lastro. Lastro é essa base que dá sustentabilidade para uma vida ser construída. É o lastro. O lastro são valores, são princípios. O lastro é aquilo que a pessoa absorve dentro de si, que vai dar parâmetro, que vai dar a forma, o projeto, ou a projeção da vida da pessoa. Se for uma má base, então nós estamos com dificuldade. Se a base for boa, melhora a condição de estrutura, de construção. Por isso que a gente fala muito sobre construção, desconstrução e reconstrução, porque às vezes é a vida toda, às vezes é uma área da vida que precisa ser desconstruída para entrar outra construção, uma reforma, e assim por diante. E hoje, quando nós falamos, quando tudo não é tudo, nós estamos falando de coisas muito importantes na relação, porque sem a gente perceber, a gente vai tendo as alternativas, os recursos que nós temos e vamos aplicando, e não avaliamos se estamos fazendo bem ou não. Então, vamos seguir, então. Quando tudo não é tudo, vamos pensar numa situação que ela é social, que ela trabalha com a questão dos conselhos, que trabalha com a questão das relações familiares, que chama negligência. Eu vou começar a falar disso aqui para você entender o resto depois, tá? Para a gente entender. O que é negligência dentro de uma relação? É desatenção, o primeiro ponto. Negligenciar é não dar atenção atenção devida a quem é devido. Então, nós temos que entender que nas relações, uma coisa importantíssima nas relações chama-se dar atenção ao outro. Se não der atenção ao outro, alguma coisa está errada, porque nós não vivemos relações só para ter prazeres carnais, nós temos uma relação existencial de intimidade que vai além do corpo, que vai além dos desejos carnais, das inclinações carnais. E dentro de uma relação correta, inclinação carnal não é pecado, não é problema, mas pode se tornar grave quando ela se torna apenas isso, a relação. E não há uma atenção devida ao ser por inteiro. Não há realmente uma atenção devida ao que a pessoa, na sua existência, requer, vamos chamar assim. Então, isso é importante. Por exemplo, família. Nós podemos não estar dando atenção devida aos filhos. Aí você fala assim, não, mas eu dou tudo. Olha, eu vou começar provocando. Mas eu dou tudo ao meu filho. Não. Tudo não quer dizer que você dá atenção. Quer dizer que você dá alguma coisa que você julga importante, que dá sustentabilidade para a existência da criança, do jovem, do adolescente, jovem, e seu filho, sua filha, enfim. A mulher. Você pode estar casado e não estar dando atenção à mulher, e a mulher não dá tanta atenção ao marido. O que é isso? Dar atenção a outras áreas que não são áreas, as áreas fisiológicas, materiais,
sociais, elas são outras áreas que compõem a existência humana que está sendo negligenciada. E nós vamos falar mais enfaticamente agora. Então, primeira coisa, negligenciar é não dar atenção a. Percebe isso? Às vezes a gente está no ambiente, mas não tem atenção. E acontece muito com crianças também isso, desatenção a elas. Porque são crianças, achamos que elas não precisam tanto, a não ser o cuidado de não faça isso, coma. Não, atenção ao que ela sente, ao que ela pensa, ao que está envolvendo a vida dela. Outro aspecto da negligência é não dar o que é necessário, aí já é também fisiológico. Por exemplo, nós temos hoje situações de rede de proteção aos direitos da criança e adolescente. E uma coisa que é direito da criança e adolescente é lar, estudar, comer, saúde, brincar. Aí tem uma série de direitos que não deveriam ser violados, mas são violados por causa da negligência. Eu não estou nem falando de abuso sexual, de violência física ou violência psicológica. Eu estou falando só da negligência. Não dar à criança o que é devido a ela pode levar a um tipo de denúncia. Ela fica na rua, não estuda, ela está doente, não vai para o hospital, não vai para o médico, não tem tratamento. E quando eu falo isso, não estou falando só para pessoas que têm posse, não, porque a rede de proteção do município está lá para isso. Existem os lugares onde você leva a sua criança, você não tem uma condição de pagar um médico particular. Mas as pessoas negligenciam o que é necessário. Não alimentam, não dão roupa, não dão segurança, essas coisas básicas da existência dentro de uma sociedade. A outra coisa a respeito da negligência é suprir parcialmente as necessidades do dependente ou daquele que está com você. O que é isso? Aí nós vamos começar a entrar aqui. Você supre as coisas materiais. Mas a primeira pergunta que bate aqui é o seguinte: perguntar para você: você tem necessidades apenas materiais? Quer dizer que se você estiver casada, ou namorando, ou relacionando com um amigo, qualquer coisa, se te suprir necessidades fisiológicas, materiais, está tudo perfeito? Não está tudo perfeito. Ninguém vive. Aliás, eu trato assim, eu departamentalizo. As coisas materiais são as coisas da sobrevivência, que pode até se tornar fartura. Eu precisava de comer, mas eu posso comer o quanto eu quiser. Eu precisava me vestir, mas eu posso comprar as roupas mais caras e a quantidade que eu quiser. Eu preciso morar, mas eu posso morar numa mansão, não precisa ser uma casa pequena. Então, assim, não interessa se tem fartura. Mas o que nós pensamos é sobrevivência, você ter coisas para existir dentro de uma sociedade. Às vezes está precisando de carro, então carro é uma necessidade. Então, assim, você pode até ter 10 carros, não tem problema. Mas o fato é que isso é sobreviver. Para viver, tem que ter mais do que isso. Para viver, você tem que ter feeling, você tem que ter graça, você tem que ter paixão, você tem que ter motivação, você tem que ter valores que não são físicos, eles são subjetivos, mas ao mesmo tempo objetivam a nossa existência plena. Então, quando Jesus vem aqui ao mundo, por exemplo, e outros vieram aí, mas Jesus para nós é o principal, ele vem ao mundo, eu falo assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não está falando de bens materiais. Ele está falando de uma existência que flui de dentro para fora. Está lá em João capítulo 7, versículo 37. Aqueles que crerem, né, na palavra, vão do seu interior, aqueles que receberam o Espírito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é a questão. A questão é o quê? Nós estamos entulhando a gente com pensamentos errados, valores errados, e o Espírito não está fluindo, a vida não está fluindo. Pelo contrário, ela começa a estancar nesse sentido, tornando as pessoas mais insensíveis, mais frias, mais decepcionadas, frustradas, sem motivação de vida, e aí por diante. Nós temos que entender isso. Por isso que Jesus falou certa vez também que não adianta ganhar o mundo se você perde a sua alma. O que adianta eu ter tudo
ao mesmo tempo não ter o principal. Então, tudo não é tudo. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu posso suprir muitas coisas, e a maioria de nós supre essas coisas, tenta pelo menos, mas só que elas são muito mais relativas, relacionadas à condição existencial na sociedade, vida, ou seja, a educação formal, alimentação, saúde física, prazeres humanos, físicos. E nós esquecemos que existe uma essência que ela acaba ficando vazia, carente, solitária. Eu falo com você, eu converso com muita gente, mas muita. Olha, eu nunca imaginei que eu conversaria com tanta gente na minha vida com situações difíceis ou com casos específicos de transtornos, depressão e suicídio. Sério mesmo, eu não imaginava. Até entrar nesse universo, eu não imaginava. Mas se eu vou para um lugar e sento e converso com alguém, tem um caso. Aí eu vou para o outro lado, tem outro caso. Por que pessoas... E olha que pessoas que não têm tanta abastança financeira, dinheiro, e gente que tem muito dinheiro. Por quê? Por que uma pessoa que tem condições financeiras chega a ficar de tal forma deprimida ou depressiva que chega ou começa a ter transtornos de ansiedade, transtornos bipolares? Por que essa pessoa tira a sua vida se não lhe falta nada? É porque lhe falta quase o mais importante, falta. Ela tem tudo, mas não tem, porque aquilo sem alma, sem vida, sem graça, sem afeto. Por isso que nós estamos trabalhando aqui afeto, uma análise relacional baseada na parábola do filho pródigo. E nós vamos chegar lá. Por quê? Porque nós temos essas duas coisas. Pode passar, então? Então, agora vamos afunilar aí. Nós temos a negligência física social, que essa trata de outra forma. Denúncia, conselho quando é criança. Sei lá, você pode usar dispositivos da sociedade que protejam você. Tá certo? Pensão para quem divorcia, enfim, você tem dispositivos da sociedade por causa dessa negligência, embora a gente tenta primeiro trazer uma conscientização para que, no caso de crianças, por exemplo, aí o conselho vai, a vara da infância e da juventude, da adolescência vai, as ONGs, OSCs agora, né, que trabalham com isso, ajudam, para que haja uma conscientização de que você não pode negligenciar a condição mínima de vida. Pronto, é legal isso. Mas nós também trabalhamos a negligência afetiva, a ausência. Já foi comprovado cientificamente, pelos que estudam o comportamento humano, que você deixar uma pessoa que precisa de você, que está com você, com a tua ausência, apesar de presente, ou mesmo quando sai de casa e deixa, que essas pessoas são afetadas muito mais nas suas vidas emocionais, trazendo muitos problemas para elas. Por quê? Porque a afetividade é o lastro. A afetividade é a base da vida humana. A afetividade é onde as pessoas conseguem se conhecer, conseguem se entender, conseguem se perdoar, se amar. Na afetividade, é esse envolvimento que vai além do físico, que vai além do material, que vai além do social, que vai além da condição básica da vida existencial enquanto nessa terra. Nós precisamos de algo dentro da gente. Isso é importante. Então, eu quero pensar a parábola. Por que nós estamos tratando da parábola? Porque é o seguinte, aquele pai e aquela família, aqueles filhos, tinham tudo. No sentido que se diz, não lhes falta nada. No sentido físico, material, não faltava. Tanto que não faltava, tinha casa boa, o pai era dono do negócio próspero, pecuário, provavelmente. Podia dar festa a hora que quisesse. Na hora que o filho mais novo pede a herança lá, a parte dele, ele distribui para os dois, isso não afeta, ele tem dinheiro. Ou seja, aquela família tem recursos, não falta nada.
que é que faltava naquela família? Qual era a negligência naquela família? Afetividade. E se você se assusta por eu dizer isso com uma parábola, uma narrativa de Jesus, vá lá leia a parábola, você não vai encontrar nenhuma referência religiosa ou de Deus lá. Jesus não cita. Não quer dizer que a gente não possa fazer analogia com Deus e o ser humano. Pode, ela cabe também, porque ela é relação, e Deus também é gente. Perdão, Deus é persona, Deus é uma pessoa. Se fez gente em Jesus, mas ele é um ser pensante, é uma pessoa, então vale com Deus também. Mas só que Deus não é falho como foi falho o pai da parábola. Falho em quê? Ué, se a gente perceber, nós já falamos aqui, ele tem aparentemente uma ausência de diálogo com os filhos, diálogo de pai e filho, mais íntimo. Tem mais um diálogo provavelmente comercial, como nós já falamos. Ele não conhece o filho mais novo nos seus desejos, nos seus anseios. Mesmo que o filho quisesse ir e contrariasse, ele poderia saber isso, tentar mexer. E quando o filho mais novo pede a herança para ir embora, não há diálogo. Ele só abre o... Porque eu falei já, Jesus usa um termo na narrativa que fala de repartiu entre eles os haveres. Haveres ali é contábil. O pai dividiu o que é de direito financeiro, material de cada um, ponto. E o menino foi embora. E o que ficou, ele não conhecia, que o que ficou, o diálogo era tão raso, ou tão raro, que o que ficou não sabia que era o dono de tudo. Que tudo que era do pai era dele, só foi saber no final da parábola. Ele vivia ou convivia dentro da família como um servo, porque ele disse para o pai dele assim: eu nunca desobedeci uma ordem tua, ou seja, um servo. É só servo que recebe só ordem. Então, a questão da relação é muito, muito importante. E aquela família não tinha esse problema financeiro, mas tinha um problema afetivo. E eu acho muito bom Jesus ter deixado essa parábola aberta, porque nós temos a tendência de criar um caminho pragmático. Então, a gente fala assim, é Deus, é o diabo. Está escrito, não está? A gente não conversa, a gente não discute, a gente não dialoga, a gente não questiona, a gente não ouve, a gente não reavalia. Simplesmente a gente é metodologicamente religioso, muitas vezes, ou seja qual for a forma de vida, e esquece que não é essa a realidade dentro das pessoas. Elas têm questionamentos, têm dúvidas, têm necessidades, têm carências, e nós vamos perceber isso, que a Bíblia fala sobre isso também. Se nós queremos ser bíblicos, nós temos que entender que a Bíblia nos dá insights e diretrizes que vão além do material e mostra que o material é perigoso. Vamos lá? Então, a próxima lâmina que vai falar aí, hoje eu quero ver se eu termino num tempo mais adequado para vocês. Olha só. Necessidades físicas. A Bíblia fala, 1 Timóteo 6, versículo 8, que fala assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que a questão material, física, ela tem que ser simples, ela não pode ser o ponto. Se você tiver o que comer e o que vestir, se você consegue pagar suas contas, se você consegue manter uma vida, por mais simples que seja feliz com isso. Aí eu gosto de pegar essa palavra, estejamos contentes, porque ele mostra que o contentamento não é por uma aceitação de uma vida simples, simplesmente assim, só posso ter isso. Não. Você pode crescer profissionalmente, mas dá a entender que, seja qual for o tanto, existe algo maior dentro de você que não tira a tua alegria, por ser pouco ou por ser muito. Percebe isso? Quando Paulo fala, se você tiver sustento e que vestir, contente-se. Mas ninguém se contenta nem com pouco e nem com muito se tiver ruim dentro. Ninguém contenta. O cara pode esbanjar, pode ter avião, helicóptero, tá, mas ele não vai ser contente dentro dele. Se ele não tiver afeto, se ele não tiver outros valores e outras reciprocidades,
outros alentos além. Por isso que a gente aconselha muita gente que tem muito dinheiro e está infeliz. E eu vou chegar nesse ponto ali embaixo, que você vai ver. Então, neste caso, a questão não é a quantidade, mas a necessidade suprida. A quantidade tanto faz. Quando eu estou contente, eu não olho para a quantidade em si, se é muito ou pouco. Eu olho pelo fato em si que, graças a Deus, eu estou conseguindo manter a minha vida, meu casamento, minha família nessa questão. Mas se eu sou infeliz, eu vou achar que tem que ter mais para poder suprir essa carência. Percebe isso? O importante, quando há carência de afeto, pode abrir precedente para uma vida de insatisfações. Se você acha que suprir as pessoas que estão ao seu lado ou com você, ao seu redor, com materialidade, com coisas materiais, com financeiro, você vai correr o risco de abrir um precedente para que as pessoas estão sendo satisfeitas. E quando você não tiver condição, você não vale mais nada. E elas não conseguem mais ter relação com você. Aquele menino mais novo pediu dinheiro porque para ele o pai já tinha morrido, não tinha pai. Porque ele falou assim, ele matou o pai dele. Não, não é que ele matou o pai dele, é dentro dele, dentro da relação não havia nenhum tipo de vida relacional. Então eu pego meu dinheiro e vou embora. Ou abandono, ou eu vou dar o jeito da minha vida. Isso acontece constantemente, cotidianamente. A nossa nação, no mundo, todo dia tem gente. E pior, nós temos casos de crimes onde as pessoas mataram os pais para ficar com dinheiro, porque essa era a relação que eles aprenderam, provavelmente. De um jeito ou de outro, eles aprenderam. Não vou acusar pai nenhum, não, mas muitos pais têm a tendência, têm dinheiro, não tem tempo e fica suprindo a família para compensar a sua ausência, seja por trabalho, seja por outras coisas. E aí, quando ele percebe, já perdeu a família faz tempo. E aí qualquer coisa ali pode acontecer. Por isso que eu coloquei a observação. Quando trocamos a afetividade por condição financeira material, ensinamos valores que não são relacionais. Porque ninguém se relaciona com carro, com moeda, com casa. O carro, a moeda e a casa são para o relacionamento. E não são o relacionamento. Fama, título, posição, dinheiro, riqueza, essas aí, elas são para o relacionamento. Elas podem ser bênção para o relacionamento, mas não são o relacionamento. Então, quando a gente percebe a saída que está a ênfase nele do filho pródigo, que também não sabe lidar com dinheiro, porque ele tinha uma relação de valor errada, ao ponto de nem entender o sacrifício que o pai pode ter tido para ganhar. Ele pega o dinheiro, vai e torra o dinheiro, porque para ele é o inverso. Isso é um fenômeno que acontece. Nós queremos fazer diferente, muitas vezes, daquilo que fizeram conosco. Então, como o pai usou o dinheiro para mantê-lo sem afetividade, ele pega o dinheiro para torrar, buscando afetividade. Mesmo jeito, só que de outra forma, gastando e tentando comprar amizade. No dia que o dinheiro acabou, os amigos sumiram, ele foi trabalhar para um criador de porcos, ele tinha que comer junto com os porcos, lá dormir com os porcos, viver com os porcos. E pior, o cara não deixava nem ele comer a lavagem dos porcos. Mostra de novo carência, incompreensão, falta de valores, de lastro interior. Então tem muita garotada aí que está no mundo que não sabe o que é relacionamento. Tem muitos homens e mulheres já adultos que não sabem o que é relacionamento. Aí eles vão para a igreja, se convertem e acham que a conversão vai trazer para eles uma compreensão plena de tudo na vida. E não tem. Se ensina a ser discípulo, a pregar o evangelho, ensina a fazer a obra social, ensina tudo, mas eu atendi uma pessoa, ela foi da minha mocidade.
Eu fui pastor de mocidade e líder de mocidade 10 anos. E sou amigo dessa pessoa, então não vou nem citar nomes, porque aqui tem gente que vai conhecer. Mas ela chegou para mim, essa pessoa, e falou assim, e lá em Fortaleza me chamavam de Paulão, meu nome de guerra, Paulão, que era maior do que os outros um pouquinho aí, Paulão. Aí o que acontece? Você sabe o que acontece, Paulão? A igreja me ensinou a fazer tudo que ela precisa. Tudo que ela precisa. Tudo que a igreja propõe para o reino. Mas não me ensinou a lidar com as minhas dificuldades, que elas reapareceram com o tempo. É normal. Eu entrei em crise. Então, a gente esquece que são pessoas. E nós não vamos nos converter hoje e tudo vai se tornar. Nós temos que aprender, ressignificar. Senão essas mulheres não estariam ressignificando a vida, senão não haveria maus tratos físicos dentro de centros religiosos. Senão não haveria agressões a mulheres em centros religiosos. Senão não haveria problemas, né, de relacionais em templos religiosos. Eu estou falando evangélico também, porque, na verdade, nós nos gabamos, e, de certa forma, é verdade, nós nos gabamos que nós nos convertemos e o reino dos céus é nosso e vamos para o céu. Sim, mas e aqui na Terra? O que você tem melhorado na sua vida? Que valores você tem mudado na sua vida? Por exemplo, se eu estou na igreja, eu vou entrar aqui nessa seara hoje, foi propósito porque aquela parábola está na Bíblia. Ela está na Bíblia. Se eu vou na igreja e eu vou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, não dou atenção para o meu filho, você acha que isso Deus agrada? Não. É um erro de valor. Aí meu filho não quer ir para a igreja quando ele estiver livre de mim, eu vou dizer, você desviou. Não, meu querido, eu acho que você nunca ensinou a ele os valores do reino, os valores maiores. E nós vamos entrar nisso hoje, porque isso aqui é muito importante. Não só para quem está na igreja, quem está fora também. Porque fala de afeto. Então eu quero ler um texto hoje sobre necessidades afetivas. Eu vou pegar esse texto como princípio da nossa conversa, nesse aspecto. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 9, na próxima lâmina. Olha só, Deus falando a Israel. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa, há duas casas ali, mas eu errei, casa e nas tuas portas. É muito. Tem alguém com o microfone aberto, tem cachorro latindo aí. É na rua aqui. Na rua aqui da minha casa. Mas fecha o teu microfone, que aí você escuta, mas a gente não escuta o cachorro. Obrigado. Então, é maravilhoso esse texto. E eu gosto dele porque ele está já no começo da Bíblia, no Pentateuco. E é muito importante a gente analisar esse texto na ótica de que Deus falou. Só para entender assim, isso é bom, isso é ruim. Se Deus falou, é bom. Mas o que Deus falou? Que ensino é esse? Que inculcar é este? Primeira coisa que Deus fala, eu queria então que você entendesse. Pode passar a lâmina, Silvia, por favor. Primeira coisa que Deus fala é que é um valor de vida. Não um valor pragmático de vida. Não um valor estrutural, mas de vida. Ele diz assim, coloca no teu coração. O que é colocar no coração? É entender além da letra. Não é dogmatizar, é absorver de uma forma profunda, reflexiva, compreensiva. Deus está nessas minhas palavras, não é para você só ouvir e fazer, não, é para entrar no teu coração, processar, você entender o valor dela, entender o que eu quero dizer, e que isso é mais do que apenas obedecer uma palavra ipsilitre. Na verdade, é você fazer isso com o seu coração entendido, compreendido de que isso é o melhor para você. Isso é que é valor. Valor não é o que eu escrevo, decoro e repasso. Valor é o que eu ouço, absorvo e vivo. Percebe isso? Se você lê a Bíblia
e só quer repassar, 0 de nota para você. Se você lê a Bíblia como quem ouve a voz de Deus, absorve e vive, Deus é glorificado na tua vida. Quando a gente usa a palavra, a Bíblia fala letra mata. Quando a gente traz o espírito do que foi colocado ali, vivifica. Então, o começo da relação não são as ordenanças. O começo da relação é a vida que procede de coisas e valores, principalmente valores que você entendeu, compreendeu, absorveu, assimilou e abraçou na tua vida. Se não for assim, vai virar religiosismo, vai virar dogma, doutrinamento. Você pode convencer mentes, mas não vai ganhar vidas. Não vai fazer. Então, a gente precisa pensar, a primeira coisa que Deus fala é o seguinte, para você ensinar seu filho, para você poder... Você tem que primeiro entender que isso aí é mais do que... Você não pode coisificar, você não pode materializar isso, você não pode apenas ser um cumpridor de regras. Não é isso. Por isso que Jesus conta uma outra situação, que ele fala assim, o pai tinha 2 filhos, o pai disse para o filho assim, faça isso. E o filho disse, vou fazer. E não fez. Aí disse para o outro, faça isso. O outro disse, não vou fazer. E fez. Aí Jesus fala assim, o que disse sim ou o que disse não, qual foi que agradou o pai? O que disse não. Por quê? Porque o que ele disse não, na lata, mas ele refletiu, pensou, absorveu, disse, não, eu preciso fazer. É justo, é correto, é certo. E aí ele fez, ou seja, não é pragmático, mas é reflexivo. Não é meramente doutrinário. É totalmente compreensível dentro da absorção dele. E isso é que é importante. Então, a primeira coisa que Deus fala é você precisa ter isso como valor na sua vida. Porque valor se passa de maneira mais correta. Aí como é que se passa? Ele fala, você vai inculcar. O que é inculcar? É colocar dentro da cuca. É latejar dentro da pessoa. Como é que você faz isso? Como é que você vai fazer uma pessoa começar a compreender valores? Deus falou, é simples. Primeira coisa, você dê tempo em casa, você assenta lá no sofá, na cadeira, ao redor da mesa, conversa com eles sobre tudo. Traga teu valor para a vida. Traga teu valor para a história deles e para a tua. Traga teu valor para dentro da tua relação familiar, conjugal, pais e filhos, amizade, profissional. Eu me lembro que eu gostava muito, e gosto ainda, mas hoje eu não estou tendo essa possibilidade, onde eu trabalho, que tem uma copa, que tem um momento que o pessoal tomar café, mesmo que eu seja, às vezes, um líder, um coordenador, eu largo tudo e vou lá sentar na mesa com eles. Quero ouvi-los, quero ver o que eles pensam, quero falar também, quero rir com eles, mostrar que nós somos iguais numa mesa. Pode ter hierarquia dentro da instituição, mas na mesa somos iguais. Comemos o mesmo pão, lá no Ceará a mesma tapioca, o mesmo cuscuz, né? Então a gente precisa sentar. Não adianta mandar. Lembra que Jesus, quando falou sobre essas coisas pragmáticas, falou assim, vocês estão vendo os que estão sentados na cadeira de Moisés? Pois é, faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. É horrível isso. Você saber a regra, mas não saber viver. A vida só tem a regra absorvida, nunca a regra só nomenclatura. Aí ele fala, então você senta com ele, você vai sentar, você vai ter um tempo em casa, você vai conversar, você vai bater papo, você vai ouvir, porque quem senta não só fala, não é uma sala de aula. Jesus não falou ali, manda lá para a sala de aula. Você vai falar com seus filhos, com sua família, com sua esposa, com seu marido, com seu irmão, com a sua irmã, com seus tios, com seus amigos, estou falando dessa relação humana agora, com seus colegas, você vai conversar com eles, e conversar é diálogo, e diálogo tem ida e volta nas falas e nos ouvir. Depois Deus fala, pronto, esse é um ponto, acabou não, passeie, ande, chame para ir com você em alguns lugares, e converse, e mostre a ele como é que é a tua vida, e ande com ele nos processos da vida, e ande com ele nos passeios. Não vá só cumprir dever, não vá só comprar pão, não vá só, mas vá também com ele, vá comprar um pão com ele, mas depois vá a um parque brincar com ele.
é andando pelo caminho, é seguindo estrada. Acompanha. Eu me lembro, isso é da minha vida, foi uma decisão minha, eu sei que nem todo mundo teve o mesmo privilégio que eu, desse tipo de condição de horário, eu fazia o meu horário muitas vezes, mas mesmo puxado, eu nunca deixei meus filhos irem para a escola em transporte escolar. E eu tinha condição muitas vezes. Outras não, mas eu tive muita condição. E me ofereciam muito, eu disse não. Alguns perguntavam, por que você não faz isso, Paulo? Vocês não sabem a preciosidade, se vocês fazem isso, de pegar, deixar na escola, e principalmente quando busca, eles vêm conversando sobre tudo. E ali eu conhecia meus filhos da escola, e eu via, e sabia quando tinha um problema, uma questão, e isso gerou uma unidade, uma proximidade, uma intimidade muito forte, no caminho, indo e voltando, no caminho. É uma coisa, mas levava no parque, mas eu. Entendeu? Vamos comprar um pão ali, vamos comprar um pão, vamos ali comigo, vamos ali comigo. Aí você vai mostrando, porque na verdade, valores se ensina vivendo, não se ensina pregando. Pregar é falar sobre eles. Viver é demonstrá-los. E alguém já disse, você também já deve ter dito isso para outras pessoas, que o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, anda com eles, anda junto, caminha, passeia, conversa, faz diálogo. Terceiro, então pronto, eu vou ter relacionamento na mesa, no sofá, e vou levar para os lugares. Pronto, não. Antes de dormir, como é que você despede dos seus? Como é que você dorme? Ah, no dia feliz é bom, mas no dia que está difícil, como é que você dorme? Como é que você dorme aos gritos, você dorme em silêncio, você dorme com indiferença, você dorme deixando. Estou chateado. Como é que você dorme? Como é que você ensina alguém valores bons se você demonstra rancor, amargura, angústia, vingança, qualquer outra coisa que afaste a pessoa de você? Então, também entra isso, entra também conversar alguma coisa, finalizar o dia, está tudo bem, como é que tá, quer falar alguma coisa, quer orar junto, qualquer coisa. Então, antes de dormir, também inculca neles. Por isso que eu falo, gente, não é chegar lá e falar uma coisa de manhã, falar a mesma coisa à tarde, falar a mesma coisa. Não, não, não. É a forma de viver. É. Aí ele fala, pronto, não, quando acordar também, como é que você acorda? Quando a gente vê isso, é difícil a gente não se pegar. É difícil a gente não se pegar. De falar assim, ai meu Deus, como eu fui muitas vezes duro, insensível, indiferente, arrogante, grosseiro. Outras vezes eu fui alegre, feliz. Então, assim, por que você não acorda todo dia pensando numa novidade de vida? E diz assim, glória a Deus, estamos aqui, levanta aí, estamos juntos. Então, assim, tudo isso mostra para as pessoas que estão ao seu redor quais são os verdadeiros valores da vida. Agora, achei duas coisas interessantes nesse texto. Por isso que eu falo, você precisa, uma vez um seminarista, eu estava dando uma palestra, e o seminarista perguntou para mim, que conselho você me dá, eu que vou ingressar no ministério pastoral, ensino, o que, é que você... Eu falo, aprenda a ler a Bíblia com outro olhar. Não se vicie só no que você aprendeu, estudou com os outros, ou com aquele rodapé, não. Fecha tudo. Eu fiz exercício, gente, na minha vida muito tempo, desde muito tempo. Eu não gosto de Bíblia, que eu leio devocional, eu não gosto de Bíblia devocional que tenha qualquer tipo de comentário, qualquer tipo. Minha Bíblia tem que ser limpa do começo ao fim. Só eu posso riscar nela e escrever nela. Por quê? Porque nós temos uma tendência, uma tentação de estar lendo e ter rodapé, vai lá embaixo dar uma conferida. Aí você bloqueia teu pensamento espontâneo. É como você está querendo falar alguma coisa, alguém fala, é isso. Aí você fala, não era. Mas agora é, porque cortou a palavra que eu estava procurando e agora a sua entrou. Então, você lê a Bíblia, eu te aconselho isso, leia a Bíblia sem nenhum tipo de livro do lado. Você pode até estudar em momento específico, não estou falando isso, mas a sua leitura, a sua devoção, a sua busca de compreensão tem que ser você, a palavra de Deus.
E aí o que eu fazia? Eu ficava lendo e escrevendo e tentando descobrir. Falei para ele, então leia com outro olhar. Não fica preso a isso. Tenta achar o teu olhar. E aí eu faço isso a vida toda. Então, quando eu olho aqui, aí o que você pensa quando fala assim, como sinal na tua mão? Você vai pensar logo no filactério. Eu já não penso isso. Eu penso em gestos. Eu penso o que eu faço com a minha mão. Se ela levanta, se ela esmurra, se ela não se estende, se esconde, se retrai, se ela é mão pacífica, se ela é mão carinhosa. Então, para eu ensinar, as minhas expressões gestuais precisam ser boas. É quase pensar na linguagem do surdo-mudo, que a gente chama, né? Que eles usam as mãos para falar e mexem. É isso. As suas mãos dizem o quê? O que as suas mãos fazem? Como suas mãos tocam? Eu já falei, não sei se falei aqui, mas já falei em outras lives, que na minha juventude eu gostava muito de rock e tinha uma banda brasileira, acho que até não sei se é de Brasília, mas uma brasileira, chamada Nenhum de Nós. E eles fizeram uma música, cantaram, chamada Camila. Camila! Camila! E é uma música baseada numa mulher que tem violência doméstica. Ela sofre em casa. Aí tem uma frase que ela diz assim: eu tenho medo até da sua mão. Eu tenho medo até da sua mão. Sabe que seu filho tem medo da sua mão? Uma vez eu tava falando um sermão parecido com esse e uma delegada federal chorou. Começou a chorar. Depois do culto falar comigo assim, ela falou assim: Paulo, eu já fiz meu filho chorar e fazer xixi nas calças. Medo. Medo é terrível. Como é que você ensina alguém com medo, com imposição, com violência? Ninguém aprende. Se tem uma coisa que destrói qualquer aprendizado, é a imposição violenta. Qualquer. Eu não consigo escutar se tu berrar comigo, eu não consigo. Por mais que berrar é alto, eu não consigo. Se você bater em mim, então, é aí que eu não vou conseguir entender o que você está querendo dizer, meu. Então, quando a gente pensa, o que eu faço com as minhas mãos? O que eu carrego nelas? O que eu proponho com elas? Como é que eu as uso, utilizo e da relação humana? Eu estendo a minha mão para o necessitado? É uma ideia. Eu estendo a minha mão para o perdão? É uma ideia. Eu estendo a minha mão para abençoar? É uma ideia. Eu estendo a minha mão para abraçar e acolher? É uma ideia. Então Deus fala assim: você vai ter como sinal na tua mão, põe como sinal na tua mão essas palavras. Lógico que o judeu tinha um filactério com as palavras lá, mas querido, desde quando o filactério ensina alguém sobre relacionamento e vida? É religiosidade. É igual a gente pegar qualquer coisa, material de alguém evangélico, ou fazer contas, aquela de orações, não adianta. Não adianta, porque tem muita gente que faz isso e depois estraga o relacionamento com outras atitudes. Então a gente precisa entender. E a outra também me assombrou, essa outra coisa que Deus fala. Na fronte entre os teus olhos. O que é isso? O que é a fronte entre os olhos? É aqui, ó. Quando você olha alguém, você olha nesse perímetro. Aqui é o centro do teu olhar. Nossa, isso aqui me mexeu comigo. Teu olhar é luz, teu olhar é trevas. Se a luz estão em ti, são trevas. Quando essas trevas serão. Como você olha, seu olhar o seu olhar da segurança, o seu olhar dá medo. O seu olhar já ensina um tipo de respeito e não imposição do medo. O seu olhar é aquele agressivo que diz depois você vai ver comigo. Relacionamento é olhar, queridos. Essa pandemia é horrível. Mas se tem uma coisa que a gente pode ter percebido, é que como tampou tudo aqui, só ficaram os olhos de fora. Você tem que sorrir com os olhos, chorar com os olhos, você tem que falar com os olhos, você tem que fazer. O olhar, o olhar. Deus fala, você vai ter que ensinar a pessoa o verdadeiro olhar da vida.
E quando a gente fala em olhar da fronte, é como você recebe uma contrariedade, como você recebe uma ideia diferente, como você. Porque vai entrar na mente, a janela. Você aceita coisas novas, você aceita coisas diferentes, você aceita posições diferentes da sua. Por isso que eu falo é que nós estamos com outro olhar. Um olhar diferente da parábola do filho pródigo. Um outro olhar. Aí tem duas coisas que parecem iguais, mas não são. O umbral é aquela coisa que sustenta a entrada da casa, onde você vai colocar a porta. São os umbrais. Qual é o tipo de base, de sustentabilidade da sua casa? É rígida? É flexível? É amorosa? É como? É tolerante? Você respeita os outros como você quer respeito? É tudo isso. E aí vem as portas. Nas portas é o que? Entrada e saída. Por isso que a Bíblia diz: você entrará e sairá e achará pastagem. Não importa se é dentro ou é fora. Eu acho lindo isso. Você vai entrar, você vai sair, de qualquer jeito você vai achar pastagem. Não tem problema. Por quê, Jesus? Porque a vida está com você, está em você, está dentro. Então, os seus relacionamentos, eles não podem só ser dentro de casa, eles têm que ser para fora de casa também. Nós não podemos ser uma camuflagem. Como eu falo, tem muita gente que não está como aparenta estar, porque camufla. Ah, a pessoa está sempre. Será? Dentro de casa é como? Dentro do seu íntimo é como? Então, você precisa desenvolver essa relação onde as coisas estão abertas, portas abertas. É outro sentido. Porta aberta quer dizer que ninguém fica porque é obrigado, fica porque quer. É o respeito ao próximo, respeito a si mesmo, respeito ao que a vida propor, que nem sempre está no teu alcance, no teu domínio ou da forma que você quer. Eu me lembro, e vou terminar aqui, eu fiz um sermão uma vez, e um irmão foi para casa dele, eu fui para a minha, deu uma meia hora, depois cheguei em casa e ele liga para mim, chateado com o meu sermão. Eu falei: por que tu está chateado com o meu sermão? O que eu falei que te chateou tanto? Ah, o senhor diz que quem quiser ir embora pode ir, que o senhor não vai segurar. O senhor não se importa com a gente? Eu falei: não me importo muito, pelo contrário, você entendeu errado. Eu disse no meu sermão, no contexto, que eu quero que as pessoas fiquem por amor e não por outra coisa que seja atribuída outro valor. E que você tem liberdade, porque eu te amo tanto, você tem liberdade de escolher se você quer ficar ou não. E que se você for, eu vou te chamar do mesmo jeito. Eu vou te respeitar. Ele falou: ah, é, pastor, era isso? Eu falei: eu gastei 45 minutos falando isso. Você gravou uma coisa que te chateou. Agora eu falei 2 minutos essa coisa, você entendeu. Você não é obrigado a ficar. Você fica porque quer. Por isso que Paulo fala: o amor de Cristo me constrange. Não é a ordem de Cristo. Não é a imposição de Cristo. Não é céu nem inferno. É o amor de Cristo que me constrange. A relação, o que deve prender as pessoas, é o amor. É a vontade conquistada. Seduzida no bom sentido. Cativada. Como diz o Santo Antonino Exupéry no Pequeno Príncipe, quando ele tenta se aproximar da raposa, e a raposa fala: calma, calma. Por quê? Você se torna profundamente responsável por aquilo que você cativa. É isso, é cativar. Então Deus está falando assim: inculcar é cativar, inculcar é ganhar o outro pela vida. E a relação precisa disso. E naquela, você fala: Paulo, a parábola. Pois é, a parábola o pai não conseguiu cativar, o filho foi embora, faltou alguma coisa, ele tinha tudo. Ele tinha tudo, mas não tinha o essencial, o mais importante. Então acabou que tudo era nada para ele. Não valia a pena. Aliás, nada não. Ele queria o bem, a moeda, para gastar como queria. Já que isso aqui é tudo, me dá meu tudo.
eu vou embora. Me dá meu tudo que eu vou embora. Me dá minha vida, cuido eu, porque isso aí eu posso ter em qualquer lugar. Agora, o que eu estou precisando é afeto. O que eu estou precisando é carinho, o que eu estou precisando é diálogo, o que eu estou precisando é conversa, o que eu estou precisando é de gente que me ouça e que eu ouça também. É difícil, viu, gente? A gente, nas nossas relações, quanto mais próximos, mais a gente tem chance de se machucar. Mas aí a Bíblia fala, é ferro com ferro, é vida com vida. A gente vai se aperfeiçoando. Mas se há amor, a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo espera, o amor, né? Aí você vai ler 1 Coríntios 13, que você vai ver que lindo que é o amor. Mas sem amor, tudo é feio lá. Até o sacrifício pelos pobres, até a esmola, a fortuna para os pobres é feia. Sem amor, por quê? Porque dar dinheiro não é afetividade.